Muito bom dia, Diego. Tudo bom? Prazer estar aqui no seu programa. Muito bom receber você. Eu queria que você falasse para quem está em casa, muitas vezes, o colaborador de fato adoece no ambiente de trabalho. Muitas vezes, aquelas saídas várias vezes para ir ao médico, para fazer aquele exame de check-up, ele acaba sendo desligado. Mas ele adquiriu aquela doença lá. Então, o que, que ele pode fazer diante desse cenário? É muito importante explicar que a doença ocupacional, ela é diferente do acidente de trabalho. O acidente de trabalho, muitas vezes, ele ocorre algo pontual, é uma queda, um choque elétrico, algo nesse sentido. A doença, ela surge ou ela piora por causa do trabalho. Então, muitas vezes, o trabalhador ele vai adoecendo naquele ambiente. E por aquilo que pareça, Diego, muitos trabalhadores, eles descuidam da questão da saúde, de fazer exames, exatamente pelo que você colocou, com medo de ser demitido por conta disso, por essas ausências, e muitas empresas acabam, quando veem que o trabalhador está adoecendo e que ele não desenvolve mais o trabalho como antigamente, aquele trabalhador começa a ter um problema na coluna, um problema na vista, um problema na audição, as empresas demitem esse trabalhador. E aí o trabalhador vai ter que procurar o seu direito, muitas vezes na Justiça do Trabalho, para que ele seja ou reintegrado ou receba a indenização comprovando que ele adquiriu essa doença no trabalho. Interessante. Então, para quem está em casa hoje, muitas vezes, o colaborador, o que é que ele pode ter como prova material ali no momento? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, a gente vive uma era da pejotização. Muitas empresas contratam um colaborador, dizem que estão prestando serviço, mas ele vai todo dia, ele fica de segunda a sexta, faz aquele horário ali extenso, como se fosse um colaborador de fato da empresa. E ali, muitas vezes, ele falta, ele se ausenta por motivo de trabalho. Aquela falta ali que ele tem, ele pode caracterizar como um vínculo empregatício, o documento a empresa pode se recusar, já que ele é PJ? A pejotização já é um outro problema. O trabalhador que ele está nessa condição de pejotizado, que ele na verdade era para ser empregado, mas por algum ajuste ou para a empresa pagar menos imposto, ou até muitas vezes o próprio trabalhador pensa que é vantajoso receber mais e não assinar carteira, o primeiro desafio que ele tem é provar que aquilo ali é um vínculo de emprego e não uma pejotização. E aí o que você falou é fundamental, as provas disso. O trabalhador pejotizado, ele não é subordinado, ele não tem um horário certo para cumprir. Então, se ele começa a ter provas de que ele tem um horário para cumprir, ele tem obrigações, que se ele faltar é descontado algo do salário dele, ele já começa a andar bem na questão de reconhecimento do vínculo de emprego. E aí, um passo seguinte ao vínculo de emprego é a indenização se ele tiver alguma doença no trabalho. Mas é muito importante o trabalhador ter prova de tudo. Costumo dizer no escritório, quando estou atendendo, que na justiça não ganha quem mente, nem quem fala a verdade, ganha quem prova. Interessante. O que a gente pode caracterizar hoje como doença ocupacional? O que a gente pode caracterizar? Desculpa, Diego, deu uma falhazinha no áudio, eu não ouvi o começo da pergunta. O que é que a gente pode caracterizar hoje como doença ocupacional? Aquele colaborador que adoece só no ambiente de trabalho? Pronto, a doença ocupacional é, é algo que surge ou que piora por conta do trabalho. Então, muitas vezes, o que a gente consegue visualizar bem como doença ocupacional? Aquele trabalhador que ele, no desenvolver das atividades dele, ele não tem uma boa ergonomia no ambiente de trabalho. Não tem, se for um atendente, ela não fica com uma cadeira boa, ela não tem um móvel bom e ela começa a adoecer. Ela começa a ter problema na coluna, ela começa a ter problema nos punhos, a síndrome do túnel do carpo, que é muito famosa. Esse é um ponto de adoecimento. Os trabalhadores, por exemplo, que estão expostos a carregar pesos, os entregadores, começam a ter problema na coluna também. E fora essas questões físicas, digamos assim, hoje em dia o trabalhador tem que estar muito atento às questões mentais, e também são doenças ocupacionais. Hoje se fala muito na síndrome de burnout, que é uma doença mental, mas o trabalhador ele pode adquirir depressão, ele pode adquirir ansiedade no ambiente de trabalho ou piorar essa condição que ele já tem. Então hoje, inclusive com a atualização da NR1, que é uma norma regulamentadora, a empresa tem que proporcionar, tem que ter cuidado e proporcionar um bom ambiente, não só para a saúde física do trabalhador, mas também para a saúde mental.
Interessante, quero agradecer a esse esclarecimento. E a gente, vou dar um exemplo aqui, uma situação, um acidente de trabalho, de que maneira o trabalhador pode ali ter os seus direitos garantidos? Só indo direto ao INSS, a empresa fica responsável por alguma parte, já que ele se acidentou no ambiente? Como é que funciona? O primeiro ponto do acidente de trabalho é a emissão da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Muitas empresas não emitem essa CAT e o trabalhador fica sem essa cobertura. A CAT ela não é obrigatória ser emitida só pela empresa, inclusive o sindicato pode emitir, o médico do trabalho pode emitir também. E uma vez tendo acidente de trabalho e o trabalhador ele precisando se afastar, os 15 primeiros dias vão ser de responsabilidade da empresa e depois a empresa vai passar essa responsabilidade para o INSS. Por isso que o trabalhador ele tem que ter toda essa documentação do acidente, que foi um acidente de trabalho e das consequências desse acidente. Quando ele se afasta por questão de acidente de trabalho, vamos colocar o exemplo aqui, o trabalhador que se acidentou, quebrou algum membro, né? E aí ele precisou se afastar. Quando ele volta, ele tem uma estabilidade. Então a empresa tem que manter ele 12 meses sem poder demitir sem justa causa. Então é muito importante para que ele tenha essa estabilidade que ele comprove o afastamento por conta de um acidente de trabalho. Outra diferença também é que quando o trabalhador se afasta por conta de acidente, ele recebe mês a mês o depósito de FGTS. Se não for acidente de trabalho, ele não recebe FGTS. Mas se for por acidente de trabalho, ele vai receber aquele FGTS mês a mês. Muito bom, doutor, quero agradecer a sua presença, não sei se você fala conosco aqui do Ceará, mas eu queria aproveitar depois fazer um convite, caso você esteja no estado, se você quiser vir participar presencialmente conosco, porque é um tema que requer cuidado, falar detalhadamente, trazer casos que a gente possa analisar, e quero lhe convidar para vir aqui no estúdio conosco bater um papo. Convite já aceito, viu? Vamos só organizar o dia e o horário, me mande a localização, me dê 10 minutos que eu chego. Muito bom, doutor, bom dia, obrigado pela sua presença, tenha um dia abençoado aí. Um abraço, Diego, tudo de bom, um abraço a todos.